Galera, eu já vou avisando vocês que o Unicorn Sting já chegou, então o unboxing dele já tá vindo aqui pro canal, vocês não se preocupem. E agora, vamos ver o que aconteceu no episódio de hoje, onde a gente vai conhecer até mesmo o passado do Takumi Shiyama. Pois se liga só, estamos aqui no Mountain Ramen, onde não só trabalha o Takumi Shiyama, mas também os seus colegas da equipe Phalanx. Ele ainda tá se lembrando das derrotas que ele sofreu, e mais ainda, o chefe deles tá procurando outras equipes pra patrocinar, já que ele não quer mais saber da equipe Phalanx. Ele fica empurrando essas derrotas do Takumi na cara dele. Lá no beco, inclusive, tá o banner da antiga equipe que já foi pro saco. Os colegas do Takumi estão tristes com a situação, mas é a realidade, agora eles só estão lá de volta fazendo ramen. E eu gostaria de falar aqui, meu filho, se esse pano na cabeça é pra cobrir o cabelo, porque tudo isso aqui ainda tá saindo, vai cair cabelo na comida do pessoal. Mas o negócio é, lá dentro do Bay Locker do Takumi, ele tem o Phoenix Feather, mas também tem aqui o outro Bay dele. Ele ainda carrega consigo o Stone Mont Blanc. Chega então o título do episódio de hoje, Pride, que a tradução é orgulho. E aí tamo de volta lá no restaurante do Taisho. O Phoenix Feather tá por lá, o Kame-X tá surpreso com esse Bay tão veloz. A Multi e a Maiden veem que esse é um Bay diferente dos outros, inclusive comparam até os stats. E pelo menos aqui no anime é dito que o Phoenix Feather é mais rápido que o Transword e o Dagger. E o Bird fica olhando lá pra aquele Bay pensando se ele deveria utilizar ele ou não, já que ele tá perdendo tanto. Só que isso é uma ofensa imensa pra cara da Multi. Como assim eu te faço aquele Gaussian tão incrível e você fala isso bem na minha cara? Você quer trocar o Bay que eu te fiz por essa coisa aí que apareceu agora? E todo mundo concorda com a Multi. Você falar isso na cara de quem fez o seu Bay, o seu Bay Crafter, é uma grande ofensa. O X-Cross também dá aquele joia pro menino. Nossa, você falou a coisa certa agora, hein? O Taisho também diz que o Bird falou bobagem. Então se é, meu amigo, se você duvida tanto da qualidade do meu serviço, diz a Multi, eu vou te mostrar em uma boa batalha o que acontece com esses dois Bays. Mas o negócio é, a equipe Phalanx vai enfrentar a equipe Persona de novo. Quero aqui tirar o chapéu pro pessoal que faz o anime pra esse momento que fica o reflexo da Maiden na tela, ficou muito bom. E o motivo da equipe Phalanx tá de volta é simples, agora todos eles estão utilizando o Phoenix Feathers e estão subindo nos ranks. Mais ainda, o líder do Mountain Ramen diz que se eles ganharem essa batalha contra a equipe Persona, ele vai virar patrocinador permanente da equipe, eles vão ter tudo que eles quiserem, vão poder ser Pro Bladers sem problema nenhum. E novamente o Taisho e o cara do Mountain Ramen continuam trocando farpa, os dois aqui continuam com essa rivalidade entre os restaurantes. Chega então o momento da batalha, o Bird vai ser o primeiro Blader e é claro que ele vai enfrentar um Phoenix Feather. Lançados os Bays, acontece um fenômeno que às vezes tem nas batalhas da vida real. Assim que o Hell's Team foi lançado, o Phoenix Feather já estava na arena, bateu em cima, já quicou pra fora da arena e com isso já foi o primeiro ponto da equipe Phalanx. Realmente tem vezes que acontece nas nossas lutas que quando os Bays já chegam, bate e volta sem nem encostar na arena direito, mas foi assim que eles conseguiram, primeiro ponto aqui, equipe Phalanx. E a Multi diz que é normal isso acontecer nas batalhas, mas ela também ressalta que o Bird ainda não tá lançando o Bay dele direito. Mais ainda, já que o Hell's Chain é criação dela, ela também traz aqui o Night Lance, que é sua criação. Ela troca de roupa e também parte pro combate, enfrentando o segundo membro da equipe Phalanx, também enfrentando um Phoenix Feather. A colisão entre os Bays é veloz. Night Lance é jogado pra aquela parede que tem na arena aqui do anime, que novamente um chute meu, a arena básica da Hasbro, aquela premoldada, não a de 7. Vai ter uma parede dessas e de lá de cima ela revida. Utilizando o Rainy Lance pra cima da Blade de seu adversário, o adversário é jogado pra longe e para de girar ali naquela outra parede. Consegue então o Spin Finish e agora com o placar empatado por 1-1, ela até ganhou, mas ela fala que ela não conseguiu acertar o timing do golpe dela tanto do jeito que ela queria, já que o adversário era muito mais rápido. Se o Phoenix Feather não fosse tão rápido, talvez ela tivesse atingido ali na Hasset, por exemplo, e conseguiria uma eclosão ao invés de uma vitória por sobrevivência. Chega então a vez do Takumi, que vai mostrando aqui agora, Kame-X, eu vou ganhar de você, eu tô com o Phoenix Feather, e ele só corta ele, mano, cala a boca aí, vamos lutar, vamos. Colocando então seu novo Bay no lançador e aí começa o combate. Kame-X vem de Extreme Dash pra cima do Phoenix Feather, só que como o Phoenix Feather é muito rápido, ele acaba errando o golpe, que também depois vem na mesma moeda. Agora é o Phoenix Feather que acelera aqui com o Extreme Dash, e na colisão dos dois, os dois Bays são jogados pra fora da arena, o que nos faz então ter que refazer o combate, porque teve um empate e ainda tá 1-1. Ainda sobre a Maiden, o jeito que ela explica sobre a velocidade do Phoenix Feather, eu gostei desse jeito que enquanto ela fala, vai mostrando como que a luta rolou. E aí então, eles vão pra um quarto round, vão pra um quinto round, continua ali só tendo empate, e ali o Kame-X ele tá quietinho, não falando nada. A galera começa a perceber que tem algo de errado com o Kame-X, e aí parece que tá querendo fazer empates de propósito, só pra ver o que ele faz com o Takumi. Ele tá brincando com o adversário, fala que vai utilizar o Transword dele, o colega dele de combate, e você, meu chapa, você vai mudar o seu Bay, vai de Phoenix Feather ou com o seu amado Stone Mont Blanc? E realmente Takumi Shiyama, ele tá com conflito dentro de si. Ele gostaria de estar utilizando o Stone Mont Blanc, mas se ele utilizar isso, é capaz dele perder, e aí ele poderia estar arriscando a não ter mais um patrocinador permanente pra equipe dele depois de todas essas idas e vindas. Só que aí o Taisho lá do outro lado da equipe Persona, ele começa a falar sobre como o Takumi ele pega muito pesado consigo
mesmo e também acaba sendo rígido até com os outros. Taisho, inclusive, por estar tanto tempo na cidade, fala de quando ele viu Takumi chegando pela primeira vez. Ele com 10 anos, mesmo ele estando lá ganhando e perdendo, ele tinha cara de pau, ele continuava batalhando. E foi por causa dessa perseverança dele que, junto com os amigos dele na infância, eles continuaram batalhando e batalhando, e com todas as idas e vindas eles formaram a equipe Phalanx. E aí, com o Taisho chorando, o Takumi fala pra ele acreditar em quem ele realmente é, sendo honesto consigo mesmo, igual a perseverança dele desde pequeno e até onde ele chegou. Isso, a plateia começa a torcer pelo Takumi, incomodando o dono do Mountain Ramen. O Takumi então faz a decisão dele, ele joga o Phoenix Feather fora. Eu pegaria esse bem, já que ele continua tão caro no AliExpress. Eu fui nas livrarias japonesas da Liberdade, nada de Korokoro por lá. Agora sim, o Takumi vai lutar mesmo de Stone Mont Blanc. Seu sponsor tenta impedi-lo uma última vez e o Taisho volta lá, não deixa ele lutar do jeito que quiser. A Mandy levanta o velho e tira ele dali. Mas ainda, o sistema da Torre X manda o cara sair dali, porque ali é só área de Blader. O Kami X finalmente conseguiu tirar a verdade de dentro de seu adversário. Aí agora sim eles batalham e, meu Deus, que batalha boa. Agora sim o Kami X tá lutando, o Takumi também, agora sim pode parar de se segurar. Vemos aqui também o combo completo, as cores de cada uma das peças do Stone Mont Blanc. O 380 é preto, o Needle é verde, e aí lá vão eles pra cima um do outro. Tem o Extreme Dash, saindo aqui o Avatar 4X. Percebam também que até o do Stone Mont Blanc vem, não é só com o escudo, vem logo 4. E aí então, com o dragão do Dunsword atirando a espada e quebrando as defesas do adversário, é vitória da equipe Persona. Só que agora o Takumi, ele é um Blader mudado. Apesar dele ter sido derrotado, ele vai continuar seguindo em frente, mas que o patrocinador dele fala: agora eu não vou mais patrocinar vocês. A gente olha pra cara do Takumi e parece que por ele tudo bem esse cara não mais patrocinar eles. Quantos episódios a gente já não viu esse cara sendo abusivo com a equipe Phalanx? Pode procurar um outro patrocinador aí pra vocês, viu, Takumi? Eu acho que vocês se escaparam de uma boa. E enquanto isso, num cantinho tá lá o Burn segurando o Phoenix Feather, falando que ótimo, gente, continuem batalhando, esse bem é rápido mesmo. Mas ainda mais rápido que esse é um outro que eu tenho bem aqui, que já tá ficando quase pronto. O anime continua meio que dando a entender que o motivo do Phoenix Wing ser bom é porque ele tá pegando alguma coisa dos Feathers, pelo jeito que sempre fala de um monstro bem lá dentro do tubo. E aí nós temos as cenas dos próximos episódios. O que tá acontecendo aqui com todo mundo correndo lá dentro, lá do zoológico da equipe Zoogenic? O que é que são essas batalhas e o retorno da Multicoelha? Nós temos aqui, graças ao Titanium Ninja 74, a sinopse do episódio da semana que vem, que apareceu na listagem da TV Osaka, então isso aqui não é nenhum tipo de leak legal. Fala-se que no próximo episódio 19, que é o dato, a equipe Zoogenic tá fazendo um evento lá dentro do zoológico, onde Bladers amadores e profissionais vão poder batalhar. Só que por algum motivo alguém acha que o Bird é um Blader amador, que não é um Blader Pro, que não tá em equipe, e acabam colocando ele do lado errado. E aí vamos ver como é que essa mistura de, opa, o Bird ele é ruim, mas ele não é um Blader amador, ele é um Blader Pro, o que é que vão fazer com o menino? Meus destaques pra esse episódio de hoje é a gente conhecer mais sobre o passado do Takumi, a infância dele, esse sorriso do Takumi, ele parar de ter um chefe abusivo, pra mim tá melhor, né, pra ele. Não é de hoje que a gente vê esse velhote gritando com eles, maltratando a equipe. Mas agora o Phoenix Feather, bom, nós temos muitos episódios de anime pra lidar e também todos os seus minutos. Eu não entendo porque eles estão segurando o Phoenix Wing por tanto tempo. Será que eles vão deixar justamente ali perto do episódio 30 e tudo mais? Porque aí depois já alinha com o lançamento dos Beijo X, e aí eles têm algum plano de como o produto é divulgado junto o Phoenix Wing e esse terceiro Dan, esse terceiro Hell. Tá demorando já bastante tempo, viu? Até mesmo pros japoneses esse bem tá aparecendo em tudo quanto é lugar. A Korokoro já acabou de vender faz muito tempo. Eu não sei como é que tá a disponibilidade desse bem, mas se tá falando tanto do Phoenix Feather sem parar, tinha que ter feito logo um starter desse bem do jeito que tá aparecendo tão prominentemente no anime. Eu suponho que esse bem vai ser lançado pela Hasbro por aqui, já que afinal a gente não tem Korokoro em inglês, né? Quarta-feira ali, terça, a gente já vai ver quem que serão esses Beijo X, e aí a gente vai ver melhor o que é que vai acontecer com o Phoenix Wing no anime, o Phoenix Feather tá alimentando ele ou não. A gente já tá vendo essa Blade aí exclusiva, já batalhando há muito tempo e nada do Burn fazer um Let It Rip. Comenta então aqui embaixo, galera, sobre o que vocês acharam da situação do Takumi, como que os Beijo X podem ser, já que até agora a gente só tem uma silhueta. E vocês fiquem espertos aqui no canal, viu? O Unicorn Sting já tá aqui, eu vou fazer um unboxing dele e tá na hora da gente conhecer o Gear Point, já que até agora a Uninamba não apareceu no anime e a gente precisa conhecer melhor a personalidade dessa Blader, né? Não deixem de se inscrever e façam um X imediatamente.